E o Flamengo, que enfrenta o Vasco, já pode ter aí dois desfalques confirmados, Renan. A primeira notícia do dia foi sobre Léo Pereira, né, que desfalca o Flamengo contra o Vasco, e o Gabigol será reavaliado amanhã, no dia do jogo. Né? Ele não foi a campo no último treinamento por conta de um incômodo, né? Mais desgaste dos jogos mesmo, enquanto o Léo Pereira, esse sim, teve umas dores ali no músculo posterior da coxa esquerda, né? Principalmente no jogo contra o Corinthians. O Renan falou muito bem disso. Já tem uns 3 jogos que ele está sentindo dores e está desgastado. E o Léo Pereira está confirmado como uma ausência para o jogo contra o Vasco. O Gabigol será reavaliado amanhã, na parte da manhã, naquele famoso treino do Sampaoli, que é o treino no dia do jogo, né? E aí, depois de não completar nenhuma das 3 partidas posteriores ao incômodo sentido no músculo posterior da coxa esquerda, na reta final, né? O reto é foda. O Léo Pereira será o desfalque garantido, né? Do jogo do Flamengo amanhã contra o Vasco. Aí tem outras situações que o Flamengo faz se pensar junto com o Sampaoli e com a equipe de fisiologia do clube. Davi Luiz e Fabrício Bruno, por exemplo, que treinaram neste domingo, né? Sem limitações, devem formar a dupla de zaga. Léo não tem lesão constatada, mas o departamento médico entende que ele não tem condições ideais para disputar um clássico, ou seja, apenas preservar o atleta que realmente está a ponto de estourar. O incômodo surgiu nos minutos finais da vitória por 1-0 contra o Corinthians, inclusive com o gol dele, né? Depois disso, ele entrou aos 24 minutos do segundo tempo, aquele empate horroroso contra a Iumblense, e começou o jogo contra o Cruzeiro, mas saiu aos 38 minutos após levar uma pancada na perna, onde sente até hoje esse incômodo. Na vitória contra o Fluminense, ele foi titular de novo e suportou até os 13 do segundo tempo com o mesmo incômodo incomodando ali. A palavra já diz, né? O incômodo incomodando. E acabou não aguentando jogar mais do que isso contra o Fluminense no Fla-Flu. O Gabigol, que sentiu um incômodo no músculo anterior da coxa esquerda, né, ainda no mesmo Fla-Flu que o Léo Pereira teve esse problema, ainda tem chances de ser pelo menos relacionado para o jogo contra o Vasco e será reavaliado no Ninho do Urubu na manhã desta segunda-feira. Renan, dado o contexto da situação de jogadores que estão perto de estourar e precisam ser poupados, eu gostaria de saber a sua opinião básica sobre a possível escalação do Flamengo para amanhã. Você iria com um time misto? Você iria com um time reserva? Ou, independentemente, quem a fisiologia der o ok, escala com força máxima na medida do possível? Eu queria a sua opinião sobre o Flamengo e Vasco de amanhã, em termos de escalação do Sampaoli. O que você imagina? Eu acho que, especialmente agora na era Sampaoli, não existe muito time reserva, né? Eu acho que existe o time em condições de jogar. Óbvio, tem uma final amanhã que decide um título histórico, ou qualquer título, na verdade. O cara vai tentar botar os jogadores mais competentes em campo. Campeonato Brasileiro, que é um campeonato de pontos corridos, ele é traiçoeiro porque você é campeão e é eliminado ao longo da jornada, né? Você não percebe você sendo eliminado, mas, sei lá, quando chega faltando umas 10 rodadas, você já vê que tu foi eliminado e não tinha percebido. Então, o ideal é o Flamengo, um dos principais postulantes ao título, pelo menos postulante inicial, né, antes do campeonato começar, ele não pode abrir mão desse jogo e tem que tratar ele com seriedade. E tratar com seriedade significa colocar o que tem de melhor, respeitando a fisiologia. Até porque, para você respeitar o Campeonato Brasileiro, você não pode pensar isoladamente nesse jogo. Você tem que jogar esse jogo competindo em alto nível para conseguir sair com a vitória, mas você tem que pensar que essa é apenas a 9ª, 10ª rodada e ainda tem, sei lá, 2/3 do campeonato pela frente. Então não daria para a gente chegar e botar no sacrifício o Gabigol, por exemplo, que apesar de estar vivendo uma fase bem ruim, perdendo gols inacreditáveis, até pênaltis tem perdido, olhando para o nosso elenco, ele ainda é um jogador importante. Ele é um jogador que consegue ajudar o Flamengo a mudar de estado emocional. E o Flamengo precisa disso também em alguns momentos. Mas diante dessa lesão dele, porque assim, para mim ficou claro, o jogo contra o Fluminense, ele finaliza a partida no sacrifício, até porque o Sampaoli tem instaurado essa condição para os jogadores.
todo jogador que chega perto da metade do segundo tempo e tem algum desgaste, vai ter que levar esse desgaste até o final da partida, porque ele já queimou as 3 substituições, as 3 janelas, sem aproveitar as substituições que poderia ter feito. Então, quando a gente viu a partida do Fluminense, a gente já viu o Gabigol bem desgastado, evitando correr, e no final da entrevista ali, aquela entrevista que ele dá para o Eric Faria, quando ele se direciona para o túnel, dá para perceber ele mancando muito, cara, puxando muito a perna. Então, assim... E outra coisa, o Gabigol não é jogador que foge de jogo grande. Então, se existe a hipótese dele não jogar, também vai passar por ele essa decisão. Ele também vai falar, não, ó, fisiologia, departamento médico, esse exame que vocês estão vendo aí, ele realmente retrata um problema que eu convivo agora, que é uma dor aqui, um incômodo e tal. E aí ele vai acabar sendo sacado, e aí sendo sacado eu acho que ele não deve nem ser relacionado, cara. Ele deve acabar dando a vaga ali do time. Vaga essa que naturalmente vai ser preenchida pelo Pedro, que está há um tempo sem jogar bem e há um tempo sem jogar, porque ele vinha de lesão, ficou afastado, ficou no banco no último jogo, não chegou nem a jogar, então eu acho que ele vai acabar jogando. E para o lugar do Léo Pereira, acho que não tem muito o que pensar não, cara, vai acabar sendo o Davi Luiz. Porque o Davi Luiz é um jogador que tem sido poupado muitas vezes. Quando o Léo Pereira não joga, é ele que joga, porque o Fabrício Bruno é muito mais resistente do que o Léo Pereira. Então, o Fabrício Bruno a gente não vê sendo sacado do time, nem de saída e nem durante o jogo. Então, vai acabar sendo a dupla de zaga que a gente está acostumado a ver quando não tem o Léo Pereira à disposição, que é Davi Luiz, Fabrício Bruno. O Wesley e Ayrton Lucas, eu acho que não tem muito para onde correr, vai acabar sendo isso. O meio de campo vai acabar sendo o Thiago Maia e o Pulgar. O Thiago Maia, que jogou contra o Fluminense, para mim eu não tenho tanto problema em vê-lo jogar, o que jogou contra o Fluminense. Agora, Esse se é o for problema. então, o que vinha jogando até o último jogo, para mim já é um problema grave. Sim. O Pulgar foi um dos melhores jogadores da classificação do Flamengo e tem sido também nessa temporada, depois que ele voltou, um dos principais jogadores, até porque coincidiu também com uma queda de rendimento ali pequena do Fabrício Bruno e uma maior do Ayrton Lucas, então o Pulgar acabou absorvendo todo o protagonismo de pontos positivos do time. E aí para frente ali vai acabar sendo, se o Arrascaeta tiver condições, vai jogar ele. Se ele não tiver condições, pode ser que o Everton Ribeiro entre, já que jogou poucos minutos. O Gerson eu acho que não tá com problema físico, embora ele termine as partidas ali cansado, mas é porque ele tá se desdobrando muito defensivamente. E o ataque vão ser 2 atacantes. Aí que tá a grande pergunta. Vai ser o Cebolinha, vai ser o Matheus França, porque eu acho que o Pedro acho que tá meio certo de jogar. Então acho que vai acabar sendo isso. Eu acho que vai ser os 4 meias ali, que em alguns momentos o formato não é de 4 meias, mas acho que vão ser os 4 meias. Thiago Maia, Pulgar, Gerson e mais um. Esse mais um pode ser o Arrascaeta se tiver condições. Se não tiver, eu acho que vai acabar sendo o Everton. Everton Ribeiro. E o ataque vai ser Pedro e mais um. Que eu tenho a impressão de que acabe sendo o Cebolinha para ter alguma arma de velocidade ali, né? Que a gente acaba não tendo. Embora a maioria das jogadas que... exatamente. Embora a maioria das jogadas que ele puxa para velocidade, ele desperdiça depois com uma tentativa de um drible bizonho. Hoje qualquer defensor consegue roubar a bola do Cebolinha. Do Cebolinha, cara. Qualquer defensor. Então, mas eu acho que vai acabar sendo isso. Eu tentaria colocar o Vitor Hugo no time, tentaria colocar o Matheus França no time. De repente até jogaria com o Vitor Hugo, Gerson, Pulgar e Thiago Maia, já que o Thiago Maia não sai do time. E na frente colocaria Matheus França e Pedro, de repente. Poderia ser uma alternativa. Pode ser. Não vai dar para jogar com 3 zagueiros. Exatamente. Não vai dar para jogar com 3 zagueiros. Não vai, já não tá tem confirmado. 3 zagueiros. Então, se eu não jogo com 3 zagueiros, eu não vou conseguir dar liberdade para os laterais jogarem como ala. Então, já que isso não vai acontecer, naturalmente eu vou acabar preenchendo um pouco mais o meio de campo. Por isso que eu acho que exatamente. Por isso que eu acho que a tendência do Cebolinha jogar também vai passar por isso.